Todas as terças, o Boa Tarde Minas conversa com pré-candidatos às prefeituras das principais cidades da região metropolitana da capital. Já conversamos aqui com aqueles que vão concorrer em BH. Agora, falamos com os que são pré-candidatos às prefeituras de Contagem, de Betim, enfim, nas eleições que acontecem agora no dia 6 de outubro. Todas as entrevistas têm a duração de 10 minutos. Hoje eu recebo aqui o deputado federal no segundo mandato, policial militar reformado, Cabo Júnior Amaral, do PL. Seja bem-vindo, boa tarde. Obrigado, Eduardo. Satisfação estar com você aí. A pergunta que a gente sempre faz para todo mundo que vem aqui, o que o senhor faria no primeiro dia seu, janeiro do ano que vem, prefeito de Contagem? Eduardo, eu creio que o primeiro dia será o mais intenso de todos. Eu gostaria de ter 10 minutos só para responder essa pergunta. Mas tentando resumir, Contagem tem um inchaço da máquina pública que é algo de exemplo negativo para o Brasil inteiro. A título de comparação, Belo Horizonte tem 16 secretarias, sendo muito maior que Belo Horizonte. Belo Horizonte tem 16 secretarias, sendo muito maior que Contagem, e Contagem tem 19 secretarias. E a maior parte delas, o cidadão não enxerga a sua atuação. Então, sem dúvida, no primeiro dia de mandato, nós vamos promover um enxugamento da máquina pública e enxugamento também da quantidade de cargos, a maior parte indicados por critérios políticos e não técnicos. O senhor, provavelmente, como cabo da PM, é dos profissionais que mais conhece. Só tem um profissional que conhece mais as periferias que repórter, principalmente repórter de polícia, é o PM. Então o senhor sabe bem das fraquezas de Contagem, onde elas estão? Sim. Também, Eduardo, é mais uma pergunta, mais uma resposta uma pergunta que eu gostaria de ter mais de 10 minutos para responder, porque são inúmeras as fraquezas da gestão de Contagem que colocam o nosso município em um cenário de atraso muito grande, que também é referência nacional. Sobre a questão da minha atuação como policial militar, a gente também acompanhou muito ainda na minha atuação como policial em Contagem, né? Trabalhei lá no 18º, principalmente lá na 39 CIA da região do Nacional, e a gente percebe que a classe política como todo já tem costume de fazer isso, mas em Contagem é ainda mais evidente, né? A ilusão das pessoas, né, principalmente de baixa renda, as pessoas que estão muitas vezes às margens, né, do serviço público e são logo as que mais precisam delas. Então a gente identifica hoje em Contagem, sem dúvida, a saúde como o principal problema e que faz com que essas pessoas tenham um cenário de qualidade de vida muito abaixo do que seria necessário, né, muito abaixo da média nacional. Eu, na minha infância, Eduardo, cresci, né, próximo da divisa com Belo Horizonte, lá no bairro Colorado. Eu lembro bem que as mães dos meus amigos lutavam para arrumar endereços de Belo Horizonte para poder consultar os meus amigos em Belo Horizonte. A mesma coisa, matricular os seus filhos nas escolas municipais de Belo Horizonte. Não que Belo Horizonte seja historicamente uma grande referência, mas em comparação à Contagem. Sem dúvida, Contagem sempre esteve atrasada e agora, no cenário atual, continua sendo uma referência negativa nisso. Eu perguntei para o Saliba que outro dia, a prefeita tem alardeado que fez convênio com o governo federal, que tem mais postos funcionando 24 horas. Isso não está se efetivando. O que tem que ser feito para melhorar a saúde em Contagem? Eduardo, isso está só nas redes sociais da prefeita. Se você conversa com um cidadão comum de Contagem, aquele que não tem vínculo com a política, aquele que mais precisa da saúde, eu duvido que você converse com 20 pessoas e encontre pelo menos uma. Se encontrar uma, eu já dou a mão à palmatória, para dizer que reconhece qualidade no serviço público de Contagem, em especial na saúde. E a prefeitura de Contagem, por ser uma prefeitura do PT, deveria levar mais recursos para Contagem. Mas a gente percebe, Eduardo, que recursos não têm sido o diferencial para poder melhorar o serviço público lá. O senhor falou em PT, e a Marília é PT. O senhor assume, assim como o Bruno Engler aqui, que o senhor é um candidato que tem padrinho e ele é Bolsonaro? Sem dúvida, Eduardo. Se não fosse Jair Bolsonaro, eu nem teria me envergado para os caminhos da política. Lá em 2015, quando eu criei o Movimento Direita Minas, foi muito inspirado nele. E 3 anos depois, contrariando até as minhas próprias expectativas, confesso, me tornei deputado federal. E a minha maior preocupação é me manter coerente às pautas que defendo e principalmente, né, correspondendo às pessoas que acreditaram em mim para ocupar esses espaços, né, agora já no segundo mandato de deputado federal. Outro problema gritante da cidade, cidades de médio porte, caso de Contagem, é o tal do transporte coletivo. E aquele sistema que não funciona. Outro dia nós mostramos uma matéria aqui que a estação ficou errada. Eduardo, aquilo é uma caixa preta. Ninguém consegue compreender. A gente até compreende que há incompetência, mas há também outras coisas obscuras que é necessário provar para poder se apresentar à população. E quando a gente assumir a Prefeitura de Contagem, sem dúvida isso vai ficar muito claro. Plataformas desniveladas, uma obra que já se arrasta, salvo engano, por mais de 7 anos. Estações concluídas que não podem ser usadas, outras que nem foram licitadas ainda.
é um descaso, é uma sacanagem que se faz com o dinheiro público, para ser mais específico, uma sacanagem que se faz com o contribuinte. Mas em especial, aquele de baixa renda que depende do serviço público para ir voltar do trabalho. Cabo Júnior Amaral, dos 3 entes federados, seguramente o município é aquele que é apontado com menor responsabilidade com a segurança pública. Cobra-se do Estado e do governo federal. Mas Contagem, como toda cidade grande, média e pequena, está sofrendo com a violência. No caso aqui de Contagem, no limite município com Belo Horizonte, tem guerra de facções, um negócio horroroso. O prefeito de Contagem tem que ser mais proativo, falando com o Zema, com o Lula, com todo mundo, para poder enfrentar de frente essa questão da violência que inferniza a vida das pessoas honestas? Sem dúvida, Eduardo. A gente sabe, e para quem não sabe, né, a gente explica, a principal responsabilidade da segurança pública é do Estado. E por ele, principalmente na atuação da Polícia Militar. No caso de Minas Gerais, a gente vive um quadro de desvalorização que já é muito ruim, mas além disso, há uma defasagem também no efetivo. Trazendo para a responsabilidade do município, eu duvido que alguém me aponte um município do porte de Contagem que tenha um sucateamento da sua guarda municipal. Não há como a gente compreender segurança pública a partir de um município, como Contagem tem feito com a sua guarda municipal. A título de exemplo, Eduardo, eu destinei emendas parlamentares para compra, para aquisição de munição para a guarda municipal, porque eles não tinham condição, os guardas não têm condição de treinar pela falta de munição, armamento e munição. Esse recurso, Eduardo, já há quase 3 anos destinado. Até hoje, ele não foi aplicado para o treinamento dos guardas municipais. Sem contar a falta de concurso público, sem contar a falta de revisão também na questão de recomposição das perdas inflacionárias dos guardas. E mais, o programa Olho Vivo, também defasado. Hoje a gente não consegue nem identificar quantas câmeras estão funcionando em Contagem. Há quem diga que nem 20% das que estão instaladas funcionam. Então, o município tem sim a sua responsabilidade, mas em especial o município do tamanho de Contagem, para dar esse suporte para as forças de segurança do Estado. O senhor tem algum plano bem legal, assim, a educação vai ser diferente comigo? Eduardo, é impressionante como que a educação, né, hoje se tornou uma referência mais como um palanque ideológico para a esquerda. O que nós precisamos fazer é dar qualidade no ensinamento, qualidade no aprendizado de português, matemática, geografia e fazer com que Contagem também seja uma referência positiva nos exames nacionais, nos exames estaduais. Um dos programas que eu tenho, vai estar no nosso plano de governo, que será apresentado e registrado posteriormente, é também trazer do cenário hoje estadual, né, as escolas cívico-militares para Contagem. A gente vê também um ambiente de baderna muito grande nas escolas, o professor cada vez mais perdendo a sua autoridade em sala de aula e ficando refém da indisciplina dos alunos. Né? Há uma política de permissividade que, infelizmente, tem também prejudicado o ensino dos nossos alunos. Se eleito, o senhor acha importante conversar com o prefeito de Belo Horizonte, seja ele quem for, o governador, seja ele quem for, para resolver questões limítrofes, questões que são inerentes aos 2 municípios, como Lagoa da Pampulha, como transporte coletivo, como questão das enchentes? Eduardo, essa é uma responsabilidade de Contagem também, até porque o Córrego do Onça, né, por exemplo, é um dos principais afluentes da Lagoa da Pampulha. Ferrugem, então, né? O Córrego do Onça também, né? Ah, sim, que também nasce lá em cima. Isso. Córrego do Ferrugem é outro deles. E a gente precisa fazer essa contribuição também enquanto município. A gente tem uma dificuldade muito grande na divisa, né, como você disse, em todos os serviços públicos, dessa questão do empurra-empurra. A Avenida Xangri-Lá, por exemplo, enrolaram aquelas pessoas lá na Avenida Xangri-Lá por 20 anos para fazer um asfalto minimamente razoável para as pessoas utilizarem. Essa avenida é histórica, nossa senhora. A gente tem diversos outros exemplos, né, para poder citar aqui, mas sem dúvida esse diálogo com o prefeito de Belo Horizonte, seja ele quem for, eu espero que seja Bruno Engler, a gente precisa deixar bem alinhado para que os municípios e também o Estado, evidentemente, trabalhem em conjunto. A gente tem um hábito aqui, sempre que vem o pré-candidato, falar, vamos treinar para o debate que vem aí, porque a Band não abre mão dos debates. Quando chega esse momento, 1 minuto e pouquinho, a gente pede que o candidato, se dirigindo ao povo da cidade que ele quer governar, no caso Contagem, proceda aí as suas considerações finais. Obrigado, Eduardo. Antes disso, eu quero só trazer a você, aproveitando o tempo, um abraço do meu pai, que é seu ouvinte há pelo menos 30 anos e está lá no bairro Colorado ainda hoje. Como é que ele chama? Geraldo. Eu sou Geraldo, beijo do seu coração, que sucesso, hein? E pai, eu sei que o senhor fica nervoso às vezes quando o Eduardo fala mal do Bolsonaro, mas isso não supera a admiração que ele tem por você, Eduardo. Falo mal do Lula também. Mas isso aí tem muito motivo. A você de Contagem que está me ouvindo, a gente não pode abrir mão dessa oportunidade que está se aproximando, né? É necessário dar um basta na politicagem que toma conta do serviço público na nossa cidade. Quando me perguntam, né, por que você quer ser prefeito?
O que eu quero é mudar a Contagem e ser prefeito, e não precisaria nem ser eu, mas qualquer pessoa decente que tenha esse desapego da questão de politicagem na cidade, que tenha disposição, coragem e independência para poder nomear pessoas por critérios técnicos na nossa cidade. É isso que eu quero para a minha cidade. Então, não deixe de nos acompanhar, @JúniorAmaral22, as nossas redes sociais, envie sugestão, participe, porque eu não quero construir só da minha cabeça uma cidade diferente, uma cidade de verdade, que seja bem diferente desse jeito PT de governar. Então nos acompanhe e construa conosco esse caminho que eu tenho certeza que Contagem vai ganhar muito. Bacana. Você tem irmãos também? Tem uma irmã, Natália. Ô, Geraldo, criou bem os meninos, hein? Lembrando que todas as entrevistas serão reprisadas na íntegra ou parcialmente na Rádio Band News FM BH. O programa completo será disponibilizado nas redes sociais do Grupo Band.